de o cônjuge desiste de uma relação expiatória, todos os atos do espírito imortal ficam gravados na sua própria consciência. Ao ficar gravado na consciência, em algum momento nós vamos nos defrontar com ela. Um cônjuge que desiste de uma situação, o outro não vai ficar atrelado à dificuldade que não foi ele que criou. Porque as leis divinas, como nós vimos ontem, elas são justas e amorosas. Tudo aquilo que tiver uma injustiça não está dentro das leis divinas. Então, basta a pessoa refletir o que pode acontecer, né, com uns e outros. Quando nós praticamos o dever consciencial, nós estamos em harmonia com as leis divinas. Quando nós fugimos do dever consciencial, nós estaremos tentando burlar as leis divinas. E as leis divinas não se burlam de forma nenhuma. A pessoa tenta, mas não é possível. Se no caso do alcoolismo, não é melhor partir para o mal menor da separação, já que também há exemplo para os filhos? Sim, é uma das alternativas. Como nós vimos ontem, existe a alternativa do bem maior, do mal maior e do mal menor. Muitas vezes, por questões várias, determinados casais mantêm o mal maior, principalmente porque um deles não admite a separação em momento algum, e aí produz graves comprometimentos na relação conjugal e, consequentemente, na familiar. Então, esse é um dos casos que precisa ser muito bem pensado, porque às vezes a manutenção da relação vai gerar doença para todos os envolvidos. E é claro que cada caso é um caso e as decisões são individuais e intransferíveis. Ninguém toma decisão pelo outro. É necessário analisar as leis divinas, como nós vimos ontem. A indissolubilidade do casamento não é contrário às divinas, ao contrário, não ser possível dissolver o casamento, que é extremamente contrário à lei divina. Então, tudo isso deve ser pensado pela pessoa que está com esse dilema, que vive esse dilema. Se a indiferença pode ser usada como um movimento punitivo no relacionamento e como manter a relação mesmo com tantas falhas? Bom, desde ontem nós estamos trabalhando como manter a relação. Não sei se a pessoa chegou agora pela internet, mas o seminário inteiro está sendo gravado em DVD, depois vai ser colocado no site do Projeto Espiritizar. Em relação à primeira parte da pergunta, a indiferença sim é usada como um mecanismo punitivo. Existem mecanismos, modos de se produzir a indiferença. Um dos mais comuns na relação conjugal é o chamado mutismo. É aquela pessoa que dá o gelo no outro, né? Então o gelo é ficar sem falar. É o nível de indiferença máximo que alguém pode produzir. Porque se tem duas pessoas que estão convivendo juntos e uma não fala com a outra, cada negativa de fala é como uma alfinetada ou uma punhalada que se dá no outro. E aí fica aquela relação extremamente indiferente e é usada a indiferença para punir o outro, sim. Então, continuando a questão que nós estávamos falando, no início a busca de preencher o vazio com o outro é agradável, pois a pessoa estava sozinha e agora tem o outro. Gera uma sensação de falso preenchimento. Então a pessoa carente falsamente preenche, mas cedo ou tarde aquilo vai desmoronar. Cedo ou tarde começa a haver agressões, traições e outras práticas, pois essa dependência recíproca gera um desgaste da relação. É uma relação sufocante que ninguém aguenta. E aí a tendência da pessoa é buscar outra, ou começar a agredir o cônjuge, até que
degenera em separações. Então nós temos aqui um resumo desse processo da carência afetiva, que tem origem no nível profundo no mito do casamento romântico. Então, quando a pessoa nutre esse casamento romântico do casar e ser feliz com o outro, é o outro que vai me fazer feliz, é o outro que vai me dar amor, fatalmente cai-se nesse padrão de carência afetiva e a relação se torna extremamente torturada. Então, o desejo do esposo ou da esposa idealizada, alguém afetuoso ou afetuosa que supra a carência. Então, no extremo, há esse desejo. Quando a pessoa encontra essa pessoa, no primeiro momento, aquele impacto. Eu achei a mulher da minha vida, o homem da minha vida e tal, mas depois que a princesa vira bruxa e o príncipe vira sapo, o que vai acontecer? A frustração de não ter o esposo ou a esposa ideal. Aí vai haver um movimento de autoanulação na relação com o cônjuge, no qual sufoca o desejo para cumprir as obrigações conjugais. Gera aquele casamento morno. Pode acontecer isso? Pode. Principalmente antigamente acontecia isso. Hoje já nem tanto. Mas, em muitos casos, a pessoa vai levando a relação de uma maneira morna. No movimento do idealizado, há uma realização de desejo com outro parceiro, pode acontecer, e a busca de uma nova relação ou infidelidade conjugal. Então a pessoa fica insatisfeita, frustrada, e aí o que ela vai fazer? Canalizar a sua necessidade de carência afetiva com outro parceiro. Muitas vezes já separa e um deles já vai buscar outro parceiro. Às vezes, sem nem fechar a relação anterior, já busca outro parceiro, porque o nível de carência é muito grande. Ou às vezes nem separa e já começa a prática da infidelidade conjugal. Como nós falamos agora há pouco, essa é a causa da infidelidade conjugal no nível mais profundo. Não é o processo que hoje em dia, de vulgarização da infidelidade, que se tem hoje em dia, que as pessoas fazem como se fosse uma coisa das mais normais do mundo. Não nós estamos falando de questões mais profundas ligadas ao processo de infidelidade. No outro extremo, há uma negação e repressão do desejo até que a morte nos separe, que era mais comum antigamente. Como tinha aquele mito de que o casamento só cessava com a morte, a pessoa ficava esperando a morte chegar para acabar com a relação, e muitas vezes produzindo até doenças, como nós falamos, para que a morte fosse o mais rápido possível para se livrar da relação. Hoje é mais comum esse lado do busca do outro parceiro numa nova relação. Separa-se e busca-se o novo parceiro, ou não se separa e busca o parceiro por baixo do pano. O equilíbrio está no meio. No equilíbrio, a pessoa mantém um movimento de independência psicológica, no qual busca se amar, aceitando-se, valorizando-se, respeitando-se como é, e ao mesmo tempo faz exercícios de amor ao cônjuge, aceitando, valorizando e respeitando como é. Há a renúncia do relacionamento ideal, pois isso é impossível em nosso estado evolutivo. Nesse caso, o relacionamento é saudável. Então, nós construímos o bem maior de acordo com tudo aquilo que nós estamos trabalhando desde ontem. Isso vai estar envolvido amor e renúncia, e também os outros 3 sentimentos: compaixão, mansidão e humildade. Então vejamos aqui como é o relacionamento saudável. Existe o eu, em que a pessoa trabalha o autoamor, e o outro. No movimento saudável há uma energia atrativa, porque ambos estão trabalhando o autoamor. E quando ambos estão trabalhando o autoamor,
o encontro afetivo vai ser um encontro para troca afetiva, em que a energia, em vez de haver uma energia repulsiva, vai haver uma energia atrativa. Há uma independência interdependente, que é o movimento natural de dar e receber amor. Cada um se dá e recebe amor de si mesmo, e troca com o outro, né? A afetividade, o companheirismo, uma relação bastante saudável. A pessoa mantém sua independência, pois o amor que ela se dá lhe basta. Ao mesmo tempo, se abre a interdependência, que é o movimento de troca de energia amorosa com o outro. Esse é o melhor dos mundos. Aquela relação conjugal de parceria, de troca, de companheirismo, em que ambos vão crescendo na relação. Isso vai gerar autoconfiança e confiança no outro. Não há espaço aqui para ciúme, para inveja, para disputas, para apego. É um processo natural de troca, de sentimento de afetividade, e ambos vão crescendo na direção cada vez mais do bem maior. Se a autoanulação poderia ser, em alguns casos, benéfica, para que depois a pessoa dialogasse com o parceiro e resolvesse a questão, o que a pessoa está falando que é autoanulação não seria bem autoanulação. Aí já é renúncia. A autoanulação, ela é sempre nociva. Sempre nociva no sentido de que a pessoa, ela entra em conflito interno. O conflito externo não ocorre. Mas por que ela entra em conflito interno? Porque ela não trabalha os seus movimentos egóicos. Quando ela não trabalha com os movimentos egóicos, ela gera o conflito interno e fica ali ruminando o processo. Isso é sempre nocivo. A renúncia é o trabalho efetivo a renúncia, aliás, os 5 sentimentos: amor incondicional, renúncia, compaixão, mansidão e humildade. Com o exercício desse sentimento, o que acontece? O movimento de querer revidar surge. Porque se não surgisse, o que seria? O que estaria acontecendo conosco se não surgisse? A santificação, né? Se nós fôssemos santificados, não aconteceria nenhum movimento egóico, né? Já estamos nessa condição? Não estamos. Então, por que fazer exercícios dos 5 sentimentos? Exatamente porque o nosso ego é muito forte. Então, não é autoanular-se para evitar briga, para depois conversar com o esposo. É trabalhar em si mesmo. Em vez de ficar ruminando, trabalha a compaixão pelo outro, trabalha a questão da aceitação do outro como ele é. Então são as virtudes que nós estamos desenvolvendo no coração naquela experiência de desafio. A pessoa escolhe voluntariamente não brigar, mas ao mesmo tempo trabalha a sua briga interna, porque se ela não trabalhar a briga interna, aí ela cai na autoanulação. Nesse caso, o processo não é de autoanulação, é aquela paz que Jesus ensina, a paz que passa pela espada. Onde que vai passar a espada? Dentro dela mesma, nos sentimentos egóicos que ela mantém em si mesma. É necessário passar esses sentimentos pela espada, transformando pela pacificação real. Deu para entender, gente? Essa pergunta foi muito interessante para todos nós, porque muitas vezes a gente confunde. Não, para manter a paz eu me autoanulo um pouquinho e depois eu resolvo a questão. Não, você não é convidado a se autoanular, você é convidado a transmutar a energia. É assim que se cresce, né? Porque aí a paz real que se cria fora, porque nós estamos pacificando dentro. Nós escolhemos sim, naquele momento egóico,
não revidar com o ego. Depois a gente trabalha com o nosso ego, já que nós não temos como trabalhar com o ego do outro. Faz sentido? Será que a pessoa não usou a questão do momento exato de falar? Exatamente, é o que nós falávamos agora há pouco. O momento de falar com o cônjuge vai ser muito bem escolhido, mas para isso é preciso trabalhar o nosso ego, porque a vontade é de revidar na hora. Quando a pessoa não revida, não significa que ela deva cair na autoanulação. O que eu coloquei é isso, porque não são dois extremos que existem, existe o equilíbrio. O equilíbrio, eu escolho não brigar, ponto. Vou falar depois, ponto. Agora eu começo a trabalhar o ego ferido que existe em mim. Então eu fiquei magoado, ótimo. O que eu vou fazer? Eu vou acerenar essa mágoa, porque a ofensa já passou, mas o ofensor interno, quem deve trabalhar sou eu mesmo. Tá? Vamos só falar o que significa as duas coisas. Quando alguém vem e nos gera alguma coisa que nos ofende, é o outro que estimulou o nosso ego. Quando a pessoa se autoanula, não fala nada, ela continua alimentando não a ofensa de fora, é o ofensor interno dela que ela continua alimentando. E aí ela fica ruminando. Tem gente que se autoanula 10, 15, 20 anos. E um dia explode, todos os ofensores internos saem tudo, igual aquele exército ninja, não tem aqueles filmes de exército ninja, ele sai destruindo tudo que está do lado. Porque ela não trabalhou o ofensor interno. Quando ela escolhe desenvolver os 5 sentimentos, as virtudes essenciais que levam ao bem maior, o que ela vai fazer? Quando ela está fazendo exercício de amor incondicional, de renúncia, de compaixão, de mansidão e de humildade, ela está trabalhando o seu ofensor interno. Se ela pacifica o ofensor interno, cadê a ofensa? Desaparece. Porque o outro é o outro, mas é o ofensor interno que nos machuca. Porque o ofensor interno está aqui dentro de nós. E se todo dia a gente cutuca a ferida, ela não vai cicatrizar. Tá? Vamos para os jogos psicológicos conjugais. Nós temos aqui um esquema que mostra como esses jogos eles funcionam. Temos esse triângulo onde está o adulto essencial, no topo do triângulo, que é o poder real. Na base do triângulo nós temos 2 vértices. Do lado esquerdo, a criança interna ferida, que tem a ver com sentimentos de impotência. Do outro lado, o adulto egóico, que é composto de adolescente rebelde, pai e mãe internos, que tem a ver com sentimentos de onipotência e prepotência. O que acontece? Todos nós trazemos psiquicamente uma criança interna. Essa criança interna, comumente, é uma criança ferida. No mundo de expiações e provas, são poucas as pessoas que trazem essa criança interna feliz. Normalmente, ela está ferida. Não quer dizer que nós não possamos curá-la e um dia ela se tornar uma criança feliz. Mas, comumente, nós trazemos essa criança ferida. Além disso, nós temos o adulto egóico. O que é o adulto egóico? O adulto egóico começa a ser desenvolvido na adolescência. Aquele adolescente rebelde sem causa, que está o tempo todo contrapondo com tudo e todos. Se não for trabalhado, ele vai ser uma grande matriz do adulto egóico do futuro. Pai e mãe internos. A relação com nosso pai e nossa mãe é uma relação dupla. Existem os sentimentos essenciais no nosso pai e nossa mãe e os sentimentos egóicos no nosso pai e na nossa mãe. Cada sentimento essencial que nós recebemos do nosso pai e da nossa mãe, eles vão ser
identificados pelo adulto essencial e reforçam um sentimento positivo dentro de nós. Cada sentimento egóico praticado pelo nosso pai, pela nossa mãe, e que nos afeta, vai ser assimilada pelo nosso futuro adulto egóico. Então, todo o processo começa lá na criança. Então, o que vai acontecendo? Nós vamos criando um pai e uma mãe dentro de nós, que é a imagem do nosso pai e da nossa mãe externos, que vão sendo construídos dentro de nós, tá? Então existe um pai e uma mãe egóicos e uma pai e uma mãe essencial, que estão no nível lá do topo do triângulo. Essas estruturas psíquicas na nossa intimidade vão produzir o poder real, a impotência, onipotência e prepotência. Então o modelo, se nós tivermos um pai extremamente prepotente, onipotente, ou uma mãe, ou ambos, onipotente e prepotente, a tendência da nossa criança ferida ser muito forte e a tendência do nosso adulto egóico ser muito forte. E o adulto essencial ser bem fraquinho, né? Então vai depender da nossa história de vida, do modelo familiar. Quanto mais o modelo é desequilibrado, mais desequilíbrios nós teremos, como é óbvio e natural. Qual é o nosso grande compromisso? O compromisso consciencial é de curar a criança interna ferida e abrandar o adulto egóico. Para curar a criança ferida é necessário o amor incondicional, que é o acolhimento do adulto essencial à criança. Existem técnicas para isso, a gente trabalha isso em terapia. Técnicas para acolher a criança interna ferida. No curso Relacionamento Familiar Saudável, no módulo sobre que nós trabalhamos isso, a técnica foi gravada. É uma técnica para a cura da criança interna, muito importante para aqueles que trazem uma criança interna ferida e necessitam curá-la. Esse trabalho de amor incondicional do adulto essencial vai produzir a criança interna feliz. Com o adulto egóico, nós somos convidados a abrandar essa rebeldia, essa onipotência, prepotência, a partir também do amor, que vai transmutar as energias do adulto egóico, tornando esse adulto egóico mais ameno. O adulto egóico não tem como a gente se libertar dele, a não ser com o passar do tempo, que nós vamos nos libertar do próprio ego, transmutando totalmente o ego. Mas com o desenvolvimento do ser essencial, do adulto essencial, o adulto egóico vai sendo suavizado. Todos os sentimentos do adulto egóico vão sendo suavizados. Então, essa estrutura, da forma como está aqui, resumidamente, ela vai ser a explicação de como os jogos psicológicos funcionam. Qualquer tipo de jogo psicológico, mas principalmente os jogos familiares, entre pais e filhos, filhos e pais, irmãos, e o jogo psicológico conjugal. Os jogos psicológicos conjugais, que são vários. Uma criança criada por uma mãe pacífica e um pai irascível. O que vai acontecer? Vai depender da bagagem da criança. Se ela for um espírito focado na rebeldia, ela vai assimilar muito mais as energias do pai do que da mãe. Se for um espírito que já trabalhou a sua pacificação, ele vai assimilar as tendências da mãe e não do pai. Então vai depender sempre do espírito imortal que está encarnado ali. Na nossa realidade no planeta Terra, é mais fácil ela assimilar do pai do que da mãe, pelas bagagens anteriores que nós trazemos. Mas alguma coisa da mãe vai ficar mesmo que seja em latência no nível do ser essencial.
Então esse processo do amor incondicional vai gerar gradualmente a transformação do adulto egóico. Vejamos agora os jogos psicológicos. Também é um capítulo do livro Saúde das Relações Familiares, que tem a explicação das estruturas e a explicação dos jogos. Nós vamos falar sucintamente. E no curso Relacionamento Familiar Saudável, são 2 horas só para explicar isso aqui, tá? Está todo explicado lá. O pessoal da internet pode assistir, e o pessoal daqui também, pelo DVD ou pela internet. Então nós temos aqui 4 estruturas: Mártir Salvador, vítima martirizadora, mártir martirizado e vítima incapaz. E 2 tipos de jogos: os jogos da salvação e os jogos da martirização. O jogo da salvação é quando uma pessoa assume algo que é impossível para o ser humano, de salvar o outro, que é visto como uma vítima incapaz. A vítima incapaz, muitas vezes, a pessoa que se faz de vítima incapaz, ela não é tão incapaz assim. Então o que acontece? Como é um jogo, todo jogo psicológico é um jogo de dominador-dominado, o que vai acontecer com a vítima? Quem que gosta de ser dominado, levanta a mão. Ninguém gosta de ser dominado. Na hora que é satisfatória para a vítima incapaz ela receber a atenção do mártir salvador, ela recebe. Ela dá uma de coitadinha, e ali ela recebe carinho, atenção, ela recebe tudo. Daqui a pouco, como ninguém gosta de permanecer nessa situação de dominado, o que ela faz? Ela vai lá para cima, ela vai para a posição da vítima martirizadora. Na posição da vítima martirizadora, o que ela vai fazer? Ela vai, vocês estão percebendo a seta da salvação, do mártir salvador para a vítima incapaz. Da vítima incapaz, ela sobe lá para a vítima martirizadora. Aí o que ela vai fazer? Ela vai martirizar o mártir. Quando ela martiriza o mártir salvador se torna um mártir martirizado. Como que funciona isso? Na relação familiar, não tem aquela pessoa que diz: eu faço tudo por essa família e ninguém me reconhece. Tudo eu, se não for eu, as coisas vão desandar. Essa é a face martirizada do mártir salvador. Por que ele faz tudo pela família? Porque ele quer salvar todo mundo. Ele quer normalmente a mulher que assume essa posição, mas às vezes o homem também. Quando a mulher que assume, ela quer ser mãe do marido, quer ser esposa do marido, quer controlar os filhos, ela quer controlar tudo e todos. Então ela é a salvadora de tudo e de todos. E aí, o que vai acontecer? Enquanto é satisfatório, as vitimazinhas, elas aproveitam tudo que vem da mártir. Então as vítimas, o marido aproveita, os filhos aproveitam e tudo. Mas é um processo extremamente desvitalizador para o mártir. O que vai acontecer? O processo, como é desvitalizador e as vítimas incapazes não são incapazes, daqui a pouco elas estão martirizando a mártir. Aí, a hora que ela toma as alfinetadas: eu faço tudo por essa família, ninguém reconhece. E entra nessa posição de martirização. Mas como o movimento de mártir salvador dela é muito forte, daqui a pouco ela volta: não, mas eu tenho que tomar as rédeas, porque senão vai desandar tudo. Ela volta, e as vítimas martirizadoras voltam tudo para a posição de vítima incapaz, e esse jogo vai sendo perpetuado. Quando é o pai, que é o mártir salvador da família, a mesma coisa. Eu faço tudo por essa família, e as pessoas não reconhecem. Coitado de... Só falta falar coitado de mim. Mas por que ele faz tudo? Porque, na verdade, o que o mártir salvador quer? Ele quer reconhecimento, porque há uma profunda insegurança.
E ele se sente amado sendo bonzinho para o outro, para que o outro, entre aspas, o ame. E vai realmente ser amado, ou ele vai ser usado? Ele vai ser usado pelo outro, não é? De uma forma subconsciente. Não quer dizer que as pessoas façam de caso pensado isso, mas de uma forma subconsciente elas mantêm esse jogo e vão jogando. Uma hora está numa posição, outra hora está em outra, mas sempre a salvação e a martirização criam uma transação constante de jogo, salvação, martirização, martirização, salvação. Tá? Então, resumidamente é isso. Quem quiser maiores detalhes, relacionamento familiar saudável, módulo 4, se não me engano. Não, o Marte Salvador, ele quer salvar os outros. É um movimento de fuga através do outro, fazendo, entre aspas, o bem para os outros. Mas de bem não tem nada aí. Na verdade, são movimentos egóicos muito arraigados. Então, esses jogos na relação pais e filhos é de um jeito, na relação filhos-pais é de outro, de irmãos é de um outro jeito, e na relação conjugal ele aparece de uma forma bastante camuflada. Vamos ver, nós vamos nos ater mais à relação conjugal, por isso que nós estamos passando rápido por essa questão aqui. Então vejamos, a pessoa que teve um pai e uma mãe, ou uma mãe castradoras, ou superprotetores, mantém-se psicologicamente na infância, predominando nas suas relações a manifestação da criança interna. Então, quando nós temos pais castradores, o que é pai castrador? Aquele que está o tempo todo impondo, não pode, tem que ser assim, não pode isso, tem que ser assado. Esse é o castrador. O superprotetor é aquele que está sempre evitando que a gente passe pelas experiências de desafio. Se a criança tem um problema na escola, é o pai e a mãe que vai lá resolver. Até problema com o colega, é o pai lá e o pai e a mãe que vão resolver. No livro Saúde das Relações Familiares nós damos vários exemplos disso acontecendo. Então esse movimento do pai e da mãe vai gerar o que no outro? Se o outro não for o espírito maduro, que é a maioria de nós, vai gerar uma criança grandona. Agora imagina se a criança grandona casada. Existe muita criança grandona aí casada. Vamos entendendo o processo dessa forma. A criança interna, o que ele vai fazer? Ele vai buscar o pai ou a mãe na figura do esposo ou da esposa. É muito comum, na relação nós queremos não a relação em si, mas o pai e a mãe amorosos que nós não tivemos. E aí é uma transferência psicologicamente muito séria na prática, porque o outro não é o nosso pai nem a nossa mãe. Então, se não se resolve isso, cria-se muitas confusões na própria relação. Continuemos. Há uma tendência de buscar no cônjuge a superproteção ou o amor e o carinho que lhe foram negados na infância. Se ela recebeu superproteção, ela vai querer a mesma coisa com o esposo e com a esposa agora. Se ela não teve carinho e atenção, ela quer compensar o carinho e atenção agora com o esposo e a esposa, ou a esposa. Esse movimento psicológico irá intensificar os jogos psicológicos conjugais, baseados na salvação e na martirização, ou ambos. A origem dos jogos é no passado espiritual, porém reforçado nas experiências da vida atual. Então é o espírito carente que renasce numa situação de carência e isso vai reforçando situações do seu passado. Porque nós somos espíritos imortais e nós estamos tendo a primeira encarnação. Nós temos várias encarnações. Em cada reencarnação, nós vamos reforçando determinados comportamentos ou nos libertando deles, dependendo da intensidade do trabalho que nós fazemos.
Os jogos representam a movimentação da pessoa de uma forma subconsciente na criança interior, no adolescente interior ou nas figuras de pai e mãe internos, que são os adultos patológicos egóicos, como nós vimos lá no esquema. Agora vejamos quais são os principais jogos conjugais. São especificações dos próprios jogos generalizado, que é a salvação e martirização. Todos esses jogos aqui são subprodutos dos jogos de salvação e martirização. Então nós temos a criança mimada e birrenta, o adolescente rebelde, a coitadinha ou coitadinho de mim, o provedor do lar, a mártir do lar, a mãezona, que é a mãe superprotetora, a mãe castradora, o paizão, que é o pai superprotetor, o pai castrador, o doador ou adoradora de lição de moral, a sedutora ou agrevista sexual, dependendo das condições, das circunstâncias, e o manipulador sexual. São os jogos que são os mais comuns na relação conjugal. Vamos prestar atenção, porque eles são muito engraçados, mas a vida real não é bem engraçada não, mas daqui vai ficar bem engraçado. Vocês vão ver. Para que haja harmonia no relacionamento, é necessário que pelo menos um dos parceiros não aceite o jogo e busque uma postura mais saudável, através do encontro com o adulto essencial, e atenda à necessidade de amor da sua criança interna ferida. Quando nós resolvemos as questões psicológicas, não há jogo. Mas enquanto não resolvermos, os jogos aparecem o tempo todo. Para que não haja jogo, pelo menos uma pessoa precisa parar de jogar. E só se para de jogar atendendo às necessidades psíquicas. Ao mesmo tempo, deve fazer trabalhos de transformação do seu adolescente rebelde interno, da figura de mãe e pai e mãe que traz internalizados. É fundamental transformar essas estruturas a partir do amor do adulto essencial que trazemos em nós. Então, quando nós estamos desenvolvendo os cinco sentimentos, que são as virtudes do bem maior, nós estamos trabalhando tudo isso também. Crescendo, nos tornando cada vez mais maduros, mais equilibrados, mais voltados para o ser essencial. Então vejamos os seguintes diálogos. São 4 casais hipotéticos que nós vamos estudar aqui. Qualquer semelhança com a vida real não é mera coincidência, viu? Não é mera coincidência, porque é da vida real que foram extraídos os diálogos. Só os nomes nem aparecem nesse caso, para ninguém se identificar. Mas se identificar é porque é. Primeiro casal. A esposa chega em casa. Oi, querido, tudo bem? O seminário Saúde da Relação Conjugal foi ótimo. Você precisava estar lá. Esposo, sem responder, mudo, com cara emburrada. O que está em parênteses é o pensamento dele, que ele não verbaliza, tá? Passou a manhã inteira fora nesse seminário idiota. Ela devia ter ficado em casa, cuidando da casa e da família. Já viram isso? Já ouviram isso? Então, a cena bem clássica, né? A mulher chega em casa, ou o marido chega em casa, é mais comum na mulher. O marido está lá, mudo, emburrado, com um bico desse tamanho. Qual é o papel que ele... Qual é a estrutura que está aparecendo aqui? A criança mimada e birrenta. Ele tinha todos os mimos da mãe. E a esposa, como ela ousa sair de casa e deixar a criancinha lá, que não sabia o que fazer. Vejamos por que ele está emburrado. Esposa, o que eu fiz desta vez para ele estar com essa cara? E aí, já almoçou? Até agora ela está centrada no adulto essencial, né? Ela está tranquila e tal. Esteve no seminário na federação até meio-dia, chegou por volta de meio-dia e meia, 15 para 1, e o marido todo emburrado. O marido está emburrado,
E aí pergunta se ele já almoçou, uma pergunta óbvia, né? Vejamos a resposta dele. Continua mudo. E aí ele pensa, almoçar como? Se a empregada não veio e ela não estava aqui para fazer o almoço. Ele é uma criança de 5 anos, ele não sabe fazer nada, ele não sabe nem tocar o telefone em algum lugar e pedir a comida, ele não sabe nada disso. Porque ele se comporta como uma criança de 5 anos. É exatamente isso que ele está vivendo. Mas ele não é de 5 anos, daqui a pouco vocês vão ver por quê. Ele não tem 5 anos. A esposa indo para a cozinha. Ué, a Antônia não veio? Agora ela percebeu que a empregada doméstica, né, que faz o almoço, não tinha vindo. Porque quando ela saiu cedinho, o seminário começava às 8h30, ela saiu de casa 7:45 para pegar o trânsito e chegar no seminário a tempo. E aí ela não sabia que a empregada não tinha vindo, porque o dito cujo também nem ligou para ela para avisar que não tinha vindo, porque senão ela poderia passar no restaurante e levar, mas como ele não é adulto, ele é criança, ele não sabe fazer essas coisas, né? Avisar, combinar, né? Ele se comporta como criança, então ele age como criança, nada que ele faz é igual ao adulto, né? Mas ele não é criança, vocês vão ver. Esposo, mudo e cada vez mais emburrado, por quê? Como ela começou a perceber, porque ele estava emburrado, ele fica mais emburrado ainda, porque para ganhar o que ele está querendo, né? O que ele está querendo? A atenção da mamãezinha, só que a mamãe não é mamãe, é esposa, mas ele quer a atenção da dita cuja, ele quer carinho, ele quer um cafuné, ele quer qualquer coisa assim. Mudo e cada vez mais emburrado. Agora que ela percebeu que a empregada não veio, claro que a mulher só podia perceber nessa hora, ela não estava lá. Quero ver o que ela vai fazer. Eu e as crianças aqui com fome, ela no seminário. Ele, coitado, ele não é um débil mental, ele não sabe fazer nada. Nem tocar o telefone para avisar e para pedir comida, nada disso ele sabe fazer. A esposa, o jeito é nós sairmos para almoçar num restaurante. Tem um restaurante por quilo ótimo aqui mesmo no bairro. Nós vamos rapidinho e voltamos em menos de 1 hora. Para voltar para o seminário à tarde, né? Vamos, querido. Não era uma atitude adulta? E se o outro fosse adulto, o que ele faria? Vamos, eu não tinha pensado nessa solução. Mas o outro não é adulto, ele é uma criança de 5 anos. Birrenta, que agora que eu faço o birro, vou bater o pé no chão e gritar e resmungar, quero ver o que ela vai fazer. O que ele faz? Responde resmungando, não estou com fome. Ela quer resolver as coisas de maneira mais fácil. Eu não vou para ver se ela se toca, que tem que cuidar da família. Porque no fundo ele não quer uma relação natural de parceria. Ele quer a escrava doméstica ali, que a mamãe dele era a escrava doméstica que ele tinha. E onde já se viu a esposa ser adulta, ser uma pessoa, né? Mas ela sabe muito bem o que ela faz. Vejamos aqui. Esposa, passando a mão na cabeça dele. Vamos, queridinho. Eu sei que você está com fome. Você não vai deixar eu ir sozinha com as crianças. Vai. Eu sei que se eu falar com jeitinho, ele acaba cedendo. Quem que entrou aí? Até agora era o adulto essencial. Agora entrou quem? A mãe superprotetora, né? A mãe superprotetora, que ela sabe muito bem a criancinha que ela tem, e aí se ela der um jeito de tratá-lo como uma criança mimada, ela consegue, com um jeitinho que ela fala, o que ele quer. Então, até esse momento, ela não estava jogando, ele estava. Aí ela entrou no jogo, entrou aqui. Ela estava funcionando como um adulto essencial. Aqui ela entra no jogo. E depois, esposo, responde sem muita ênfase: não vou, vai você. Aí ele já está querendo amolecer, né? Mas não pode
fazer isso de uma hora para outra. Eu estou com uma baita fome, mas não posso dar o braço a torcer na primeira, ela tem que implorar. Porque o movimento dos dois é de jogo, então eles não dá para... O jogo é como um tênis, né? Se na primeira raquetada já resolve, aí não tem graça. Então precisa ir para lá, vai para cá, vai para lá, vai para... É um squash doméstico. Não é nem tênis, é squash. A esposa: vamos, meu benzinho. Eu juro que da próxima vez só sai depois que a Antônia chegar. Vai chegar atrasada no seminário, mas a outra criança não sabe receber empregada. E logo mais à noite eu preparo um jantarzinho bem gostoso para nós. E depois, quem sabe, dá até para comemorar. Quem entrou em cena agora? A sedutora. A mãe saiu de lado. Como a criancinha não tem 5 anos, né? Se ele tivesse, precisava ficar a mãe. Mas a criancinha tem 35. E aí entra em jogo a sedutora, com um olhar lânguido sobre ele. O que você acha da ideia? Vamos! Funciona, né? Para manter doença na família. Tá bom, eu vou. Eu sabia que ia conseguir dobrá-la. E ainda ganhei uma comemoração especial à noite. E aí? Qualquer semelhança com a vida real não é mera coincidência. É comum esse tipo de jogo? Muito comum. Só que é um jogo pernicioso. Todos os jogos psicológicos geram essa relação inautêntica. E aí o que acontece? Mantém-se um processo egóico de manipulação, de inautenticidade, de superficialidade na relação. Não é possível uma relação de parceria assim, não é possível. Não é uma relação de 2 pessoas adultas. Um funciona como criança, outra como mãe. Depois, quando ela vê que ia perder o jogo, ela entra com a sedutora. O outro já assume a posição do seduzido, e vão ambos levando essa relação inautêntica até desandar de vez. Porque esses jogos psicológicos não se sustentam indefinidamente. Esposo, gritando com muita raiva: que droga de vida, todo dia a mesma coisa. É só chegar em casa que você me enche de perguntas. Como foi o meu dia? Como eu estive? Como eu estava? Que droga, parece um interrogatório da polícia. Essa mulher está fazendo da minha vida um inferno. E aí, quem que está aí? Quem que está assumindo? O adolescente rebelde, exatamente. Ele é o adolescente rebelde e ela, para ele, não que ela queira, mas para ele é a mãe castradora, que chegava em casa, ele tinha que passar o relatório de tudo aquilo que ele tinha feito. E a vontade dele era socar a porta na cara da mãe, mas não fazia porque é minha mãe. Então aí ele reprimia e ficava ali. E agora, o que ele faz com a esposa? Ele age como um adolescente rebelde. A esposa é mesmo uma droga de vida. Eu passo o dia inteiro em casa cuidando de tudo. Trabalho o dia inteiro e você não reconhece. Faço a comida, limpo a casa, lavo, passo. Nem conversar com você eu posso para saber as novidades. Você vai ver o dia que eu adoecer. Só nesse dia você vai reconhecer o meu valor. Cai em prantos. Como eu sou infeliz. Nem conversar comigo ele quer. E aí, quem assumiu o jogo agora? A mártir salvadora, que se torna a mártir martirizada. Então ele é a salvadora e a droga do marido não reconhece que ela salva tudo, que ela faz tudo, coitada. Então só resta para ela ser infeliz. Coitadinha de mim, né? Também não é assim.
Eu passei o dia inteiro trabalhando para trazer o sustento para você e as crianças. Não é para ele, é para ela e as crianças. Você pensa que lá fora a vida é divertida? É? Pois eu dou um duro danado e ainda por cima chego em casa e encontro um interrogatório. Larga do meu pé. Ela parece a minha mãe, me perguntando tudo quando eu voltava para casa, quando eu era mais jovem. Se eu der moleza, ela não larga mais do meu pé. Então o que está acontecendo? Cada vez mais reforçando o adolescente rebelde, porque ela assumiu a postura de mãe. A mãe martirizada, que quando o filho não falava as coisas, faço tudo por essa família, e ninguém... Qualquer semelhança com a sogra não é coincidência. Então ela faz a mesma queixa que a mãe dele fazia. E aí transfere mais e o jogo vai ficando cada vez mais complicado. Então, acompanhando o raciocínio, gente, percebamos que ele traz uma mãe interna dentro dele. Estão percebendo? A figura da mãe, ao mesmo tempo superprotetora, castradora, que ficava o tempo todo no pé. E agora a esposa, uma simples pergunta dela, o que vem? É a esposa mesmo? A imagem da mãe que ele traz dentro de si. Que uma fala da esposa desencadeia todo o jogo, todo o processo da vida dele, que vai gerar o conflito na relação conjugal. Esposa, chorando muito, vai para o quarto. Como ele é ingrato. Eu que tinha preparado o prato preferido dele para o jantar, ele estragou tudo. E aí? Por que há um conflito nesta relação aqui? Que nenhum dos dois cede, os dois estão agindo, ele como adolescente rebelde e ela como mãe dele, né? Ela não age como a esposa voltada para o adulto essencial. Porque se ela age como adulto essencial e fez o seminário Saúde da Relação Conjugal, ela vai exercitar o amor incondicional, a renúncia, a compaixão, a mansidão e a humildade. Se ela recebesse essa agressão dessa forma, como que as coisas andariam? Elas desandariam como aconteceu aqui? Ou ela simplesmente contornaria? Não, eu não estou perguntando por mal, eu estou apenas querendo puxar assunto com você. Mas se você não quer responder, tudo bem. Mas como que ela responde? Como a mártir, salvadora que foi martirizada. Então, se ela não jogasse, o processo terminaria ali. E ela estaria muito bem, teria o jantar naturalmente, mas como ela age como Marte salvadora, e aqui esquecemos de falar, ela assume que postura aqui? Além de Marte martirizada, tem uma outra postura. A coitadinha de mim, que mais? Qual a estrutura psicológica? Criança interna ferida. A criança interna ferida também assume aqui, porque ela entra num processo de impotência. Ela não pode fazer nada, coitada. E a impotência é da criança interna. Ela primeiro assume o papel a estrutura do adulto egóico, agora ela assume da criança interna. Em momento algum, esta aqui assume a postura do adulto essencial. Diferente da outra. A outra, no primeiro momento, ela está focada, ela passou a manhã toda no seminário Saúde da Relação Conjugal, ela está focada no adulto essencial. Depois, logo em seguida, ela desandou, porque não fez o trabalho interno que deveria ter feito. Terceiro casal, vejamos aqui. Esposo. Luciana, meu bem, por que você está com essa cara? Aconteceu alguma coisa? Algo que eu tenha feito? Você sabe. Já ouviram isso? Ambos fazem esse jogo, né? Do você sabe.
o outro tem que ter uma bola de cristal para consultar todo dia, para saber o que ele sabe e o que ele não sabe. Principalmente os homens, né? Que algumas questões das mulheres, o homem passa batido mesmo. E aí, principalmente esse caso aqui, os homens passam batido quase que totalmente. E as mulheres exigem que eles saibam. E eles também exigem que as mulheres saibam outras coisas. Mas esse discurso do você sabe é muito comum. O esposo: não sei o que eu posso ter feito para ela. Será que é porque eu não elogiei o almoço que ela fez no domingo? Ele começa a buscar uma série de coisas. Será que isso? Será que aquilo? E fica lá numa tentativa de adivinhação. Aí, fala para o seu maridão preferido. O que foi? O que aconteceu? O seu maridão preferido, como se ela tivesse... Quem que assumiu aqui? Quem assumiu? O paizão, né? O paizão superprotetor. Ela estava na posição de quê? Da criança, mimada e ferida, porque ele não percebeu o que ela tinha feito. E ele assume o paizão protetor. Esposa: em silêncio no maior gelo. Esse é o mutismo, é a pior forma de se relacionar conjugalmente. Não fala nada. Gelo total. Eu passo a tarde inteira no cabeleireiro para ficar bonita para ele, e ele nem percebe, nem falou que eu estou bonita, nem nada. Nossa, que sacrilégio, né? E o problema é que é um sacrilégio que os homens vivem fazendo, porque eles não percebem essas coisas. Normalmente as mulheres são visuais e os homens são sinestésicos. São totalmente o oposto do outro. A mulher é toda visual. Se a amiga chegar, se ela corta o cabelo 1 centímetro e pinta umas rainhas só, a amiga já percebe: nossa, cortou o cabelo, tá bonita e tal. Ela passa na frente do marido, pode pôr uma jaca na cabeça e ele não percebe. Está tudo bem, não tem nada acontecendo. Aí vejamos ele: olha o beicinho dela. Tá zangadinha comigo? Tá? Você fica bonitinha com essa carinha de menina mimada. O que ele fez aqui? Entrou mais no jogo, né? Deu mais uma raquetada para ela. Ela estava com cara de criança mimada e ele assumiu mais o paizão. Só faltou fazer na boquinha dela. E aí? Aumenta o beicinho e faz cara de choro. Ele pensa que me agrada tratando como criança. Não fala assim: eu não sou criança. Na verdade, claro, ela está em 25 anos, ela não tem mais 5, mas o problema é que ela está se comportando como se ela tivesse 5. Só que quando ele fala como criança, para ela como se ela fosse criança, ela não aceita, porque afinal, né, ela já é uma mulher. Esposo: aí ele irrita: se você não é criança, por que se comporta como se fosse? Você devia parar com isso. Uma mulher com 26 anos fazendo um papelão desses. Quem que assumiu? Mas de que jeito? Pai castrador. Ele tem o pai superprotetor, que vai lá e passa a mão na cabecinha dela, faz bilu-bilu, faz tudo. Mas a hora que ela endurece e sai da posição de vítima incapaz e vem para vítima martirizadora, ele vem e castra. Fica igual criança e não quer ser tratado igual. E ela: você que não me compreende, nem me nota, até agora não notou nada em mim. Não é porque ela não aguenta, ela precisa se fazer notada de alguma maneira. Ele não percebeu e ela está lá resmungando. Ele parece cego. Eu gastei horas para ficar bonita para ele e nada. Que mentira, não é para ele, é para ela mesma. Só que ela tem que jogar, né? Porque se fosse para ele, ele não estaria. Ele nem nota, então não é para ele, é para ela mesma e para as amigas. Normalmente é assim.
E aí? Vamos ver. Esposa, olhando a esposa de cima e embaixo. O que foi? Não estou percebendo nada. E não percebe mesmo, não é de caso pensado, é que não percebe. Passa a escanear 3, 4 vezes, não percebe nada. Se ele for daquele sinestésico, bem sinestésico, não percebe mesmo. Pode pôr, como é que é? Aquelas lampadinhas de Natal e de árvore de Natal, enfeitar toda, que ele não vai ver. Comprou vestido novo? Eu, sinceramente, não estou notando nada diferente. Então ele não nota nada, aí olha, não vê nada. Agora vejamos o drama dele. Tá vendo? Nem percebe a minha existência. Coitadinha de mim, o meu marido nem liga para mim. Esse é o pensamento dela. Não notou nada na minha cabeça, ela vai dando pista, né? Porque não tem jeito. Passou o scan várias vezes, não percebeu nada, agora tem que olha na cabeça, quem sabe ele percebe. Quem sabe ele percebe alguma coisa. Ah, agora sim, você penteou o cabelo diferente. Veja, só isso? Pintei e cortei 2 centímetros. Cortei 2 centímetros. Você só viu o penteado, você nem percebe como estou. Passei horas no salão de beleza para ficar bonita para você, e você nem percebe. Como você quer que eu me sinta? Você é igualzinho meu pai. A gente pode andar com uma melancia na cabeça que ele nem percebe. O que ela fez agora? Transferiu. Porque a postura dele, ele deve ser só um sinestésico contra o pai dela. Então o pai dela fazia a mesma coisa com a mãe dela. Agora a história se repete. E aí? Ontem nós não falamos que a convivência conjugal são 4 pessoas, mas não são 4, são 8, 16, e vai aumentando de acordo com o tipo de modelagem que a gente teve da família, tem a ver com isso. Aqui já apareceu o pai dela, ainda não apareceu a mãe, daqui a pouco aparece a mãe, mas já apareceu o pai dela. Ele já foi do pai superprotetor para o pai castrador, tá? E os jogos vão acontecendo. Vamos ver o que ele fala. Mas querida, eu não fiz por mal, eu não percebi mesmo. O que ele fez aqui? Ele assumiu a postura do adulto essencial. Aqui ele não está jogando, porque ele não percebeu mesmo, né? Então, mas para ela, isso é verdade? Como a relação é inautêntica, o que o outro fala nunca é verdade. Ele está só falando para me agradar, ele está falando para me manipular, ele está isso, mas aqui ele não está jogando. Primeira vez que ele não está jogando é aqui. O que ela faz? Já dizia minha mãe, os homens são todos iguais, não espere nada deles mesmo. Aí entra a mãe, que falava todas as vezes para ela que os homens são todos iguais. Está vendo seu pai, esse traste aí, ele não percebe as coisas, ele isso aí. Tem isso na nossa educação, gente? Como tem, né? Muitos dramas familiares surgem dessas relações doentias, dos familiares do nosso cônjuge, dos nossos familiares, que vão gerando esses jogos. Numa relação autêntica, como trabalhar esses jogos? Esse jogo aqui. Se ela estivesse fazendo o papel do adulto, da pessoa que está fazendo esforço de amadurecer, ela agiria assim? Não. Ela simplesmente, tá vendo, querido? Olha, pentei, fui no salão, fiz o cabelo, tá vendo? Cortei 2 centímetros, tá vendo aqui, ó. Estava aqui, agora está aqui. Ah, é mesmo, querida, tal. E age como adultos. É um problema, é um drama fazer isso? Para a criança é um drama, porque ela não sabe fazer, coitada.
Agora, para uma mulher de 26 anos é um drama? Se ela crescer, não. Agora, se ela se mantiver como uma criança mimada, acostumada a ter a solicitude do pai protetor, e ele, se ele em vez de assumir a posição do pai superprotetor, ele agisse, ele entrasse nessa questão aqui, do que ele fala aqui, que ele não percebeu, e agisse como adulto, o que aconteceria? Ele perceberia o emburramento dela e buscaria, se fosse possível, um diálogo para, olha, eu estou observando o que eu possa ter feito, mas eu sinto que eu não fiz nada. Eu gostaria de que você falasse para mim o que está passando pela sua cabeça, o que está acontecendo. Eu cortei o cabelo e você nem percebeu. Ela poderia ter feito o papel de criança e ele permanecendo o adulto essencial. O ideal é que os dois se tornem adultos, mas nem sempre isso é possível. Mas o jogo só existe quando, gente? Quando duas pessoas jogam. Esse jogo não dá para jogar sozinho. Não é um jogo de paciência que você joga sozinho, esses jogos que a pessoa joga sozinha. Para jogar esse jogo, precisa dos dois. Então, se um não quer, não há jogo. Então, se ele age como adulto o tempo todo, adulto essencial, uma pessoa esforçando-se para o equilíbrio, não há jogo. Ela pode propor N vezes, o jogo nunca acontece. Se ela age como adulta e o marido quer fazer jogo, ele pode propor N vezes, não acontece o jogo. Então é importante nós refletirmos, o jogo é pernicioso e só jogamos se nós quisermos. Quarto casal. Esposa. Como você é grosso, o tempo todo me trata mal. A sua mãe não lhe deu educação quando criança? Por que você me trata desse jeito? E aí? Que jogo é esse? Adulto egóico, né? O adulto egóico é a posição que ela está assumindo. E especificamente, que posição? Mãe castradora. Faz sentido? É a mãe castradora. Ela está funcionando como esposa? Ela está funcionando como mãe dele. Vai funcionar? Na hora do intervalo, uma pessoa nos buscou para fazer uma pergunta, né? Como que ela agiria com o marido que até escovar os dentes ela manda ele fazer, né? Então, muitas vezes acontece isso. A esposa entra no jogo psicológico de se colocar como mãe do marido. Eu falei para ela, olha, se você agir como mãe dele, ele vai ficar sempre como uma criança mimada, não fazendo aquilo que deve. Se ele não escovar os dentes, quem é que vai ficar com cara e que vai precisar de fazer um belo trabalho no dentista? É você ou ele? É ele. Então, se é ele que vai precisar disso, por que ela tem que se meter nesse assunto que não diz respeito a ela? Ah, mas ele vai sofrer dor de dente. Que sofra dor de dente, qual é o problema? Não é consequência de uma atitude? Se ele, com 30 e poucos anos, não quer escovar os dentes, ela, que é a esposa, que vai mandar nele? Não. Então, quando a mulher assume a posição de esposa, essa posição é um jogo psicológico. Não é isso que Jesus falou para Joana de Cusa, que nós lembramos ontem. Veja-o como filho. É filho espiritual. Não é o filho dela de 5 anos, porque ele não é um filho de 5 anos. É vê-lo como um filho espiritual, como um espírito necessitado, que ela pode ter compaixão dele, mas jamais assumir uma posição de mãe na relação com o marido. Porque todas as vezes que a esposa assume a posição de mãe, ela está criando um jogo psicológico que é pernicioso na relação. Faz sentido, gente, isso?
Porque ninguém vai substituir a mãe dele. Se a mãe dele foi super protetora, foi mal educada, foi o que foi, é a mãe dele. Se ela entra no meio, entre ele e a mãe dele, vai sair boa coisa nessa relação? Não vai. E se ela assume a posição de mãe dele, o tempo todo ele vai ver nela a mãe dele. E psicologicamente, muitas vezes, acontece até incestos psicológicos. Porque muitas vezes ele busca nela realmente a mãe dele. Tem homens que buscam na esposa a mãe. Tem alguns casais até que se tratam assim, já viram isso? Um trata o outro de pai, outros tratam o outro de mãe. Ô mãe, ô pai. É pai, é mãe? Não, é esposa e esposa. São dois papéis diferentes. Mesmo que tenham filhos em comum, um é esposo, outro é esposa. A relação conjugal. Pai e mãe, 2 filhos em comum. Mas casais que se tratam de pai e de mãe, na verdade, é um processo psicológico muito profundo que tem a ver com questões não resolvidas do passado, questões que nós acabamos complicando por questões várias que nem pensamos no assunto. Fomos fazendo sem pensar, achando que é a coisa mais normal do mundo, e não é. Né? São papéis diferentes, com identidades diferentes, com tudo diferente. Criamos jogos, mas não é só carinhosamente, não é bem assim não, tá? Vejamos o que ele fala. O esposo muito irritado: você que é uma grossa, estúpida, e ainda por cima falando mal da minha mãe, que moral você tem para questionar a educação que ela me deu? Já percebeu como você trata o Carlos e a Juliana? Você é uma burra. E aí, o que aconteceu? Ela colocou a mãe dele no meio. O que ele fez? Ele já reverteu a situação e começou a apontar os dedos na ferida dela. Se a mãe dele tem ferida, ela tem mais ainda. E aí toma o dedo dentro da ferida. Então nós criamos complicações onde não deveria haver esse tipo de complicação. Porque se ela assumisse, em vez dessa posição de mãe castradora, assumisse a posição de esposa, o que ela falaria no primeiro diálogo? Vamos voltar aqui? O que ela falaria? Ela falaria assim: como você é grosso, o tempo todo me trata mal. Ela está confundindo quem? A pessoa com a atitude dele. Ele tem atitudes grosseiras. Ele é assim? Então vejamos que quem que provocou primeiro a briga? Foi ela. Como você é grosso, o tempo todo me trata mal. Então ela provoca a briga, e aí, claro, vai sobrar, pode acontecer até de agressões físicas numa situação como essa. Então, se ela assume a posição de adulto que está buscando desenvolver o amor incondicional, a renúncia, compaixão, mansidão e humildade, o que ela faz? Olha, eu me sinto mal quando você me trata dessa maneira. Eu gostaria que você pensasse no assunto. O que ela fez aí? Estabeleceu limites, agiu como adulto essencial, estabeleceu limites, colocando a individualidade dela para que ele respeitasse, porque ela é um ser consciente de si mesmo, e aí ela tem todo o dever e o direito de preservar sua individualidade. Então você, quando age dessa maneira, com grosseirice, eu me sinto assim, eu gostaria que você me respeitasse assim, assim, assado. O outro pode até resmungar, mas tem chance de uma briga maior só se realmente for um casca grossa daquele de primeira, né?
aí pode ser que ele engrosse só de fato do outro ser tão educado, a pessoa engrossa, mas normalmente o outro não tem argumento, porque é uma exclamação com educação, com respeito, mas uma colocação de limites muito bem feita. Não há jogo, não há como jogar aí, porque nem ela assume uma postura de lição de moral castradora, nem ele tem como assumir uma postura de adolescente rebelde, como ele assumiu, porque ela não jogou. Uma pessoa que já tem 30 ou 40 anos de casado, que já acostumou a ter a sua cerca invadida várias vezes, é diferente de alguém que está começando a relação, sim, porque já são 30 anos de desrespeito mútuo, que aí não se reconstrói uma relação muito machucada de uma hora para outra, mas é perfeitamente possível. As pessoas que sempre jogaram, a partir do momento que toma consciência do jogo, pode parar de jogar, mesmo que já jogou 30 anos, 40 anos, pode. É uma decisão aqui agora da pessoa. Bom, se até agora eu joguei, eu vou parar de jogar, porque eu quero uma relação de autenticidade. Os casais que estão começando a relação, que já estão, claro que vai ser muito menos trabalhoso de fazer isso do que o casal que já acostumou jogar há muito tempo. Então, todo tempo que nós gastamos jogando, não tem como voltar atrás, mas tem como reconsiderar e começar a refazer. É aquela frase do Chico Xavier: não é possível, como que é? Embora não possamos começar de novo, podemos fazer um novo fim, né? Recomeçar agora e fazer um novo fim. Não deixar que o casamento finalize num jogo psicológico totalmente doentio como esses. Se uma pessoa que tem 20, 30 anos numa relação doentia, se ela vai dar conta sozinha, precisa de uma terapia. Vai depender da pessoa. O processo terapêutico ajuda a pessoa a se ajudar, não resolve o problema dela, mas ajuda muito. Vai depender dela se ela precisa de uma ajuda extra, se ela pode, por autoajuda e por livros, por estudos que ela pode fazer, mudar sozinha. Vai depender de cada um, cada caso é um caso. A esposa, falando alto: não sou eu que vivo emburrado dando coice no vento. Ele que parece o tempo todo um burro, só falta dar coice na porta e vem falar de mim. Então o que ela assumiu? Adolescente rebelde. Dois adolescentes rebeldes brigando com o outro. Só que são marido e mulher. Imagina, vai dar certo? Imaginemos esses adolescentes rebeldes que estão filmando briga um do outro e pondo na internet. Se a gente colocasse essas briguinhas de casais na internet, eu acho que resolvia muita coisa, não resolvia? Porque eles ficariam com tanta vergonha dessas briguinhas, que os motivos são tão banais, né, que as pessoas ficam: que é isso? Se ela se visse, se filmasse, uma câmera oculta filmasse e gravasse os sons, e as pessoas vissem e observassem dentro de uma visão essencial, ficaria até pasmo de ver o que fazem no seu dia a dia. O que ele faz? Esse é o meu jeito, quem quiser conviver comigo tem que me aturar desse jeito. Já ouviram isso alguma vez? O que ele assumiu aqui? Mais rebeldia ainda. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. É a síndrome da Gabriela. Já ouviram falar? Da musiquinha que a Gal Costa cantava. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou ser sempre assim, Gabriela. É a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, quem quiser que mude, eu vou ser desse jeito. Aprofundamento no adolescente rebelde. Não é assim que adolescente fala? Pois é, não estou falando que o problema é de berço. Os seus pais não lhe deram educação. Ela também é tinhosa. A briga está indo. E ela só fala: é o piolho de ontem.
Não fala piolho, piolho. Aí está afogando. E aí ele, o que ele faz? Entra no adulto essencial, depois dessa? Esposo, gritando e gesticulando de forma violenta: você não me provoca que eu lhe dou um safanões. Então a tinhosa de um lado, o tinhoso do outro. E daqui a pouco, se ela continuar, ele dá um safanão nela mesmo. Ela ficou quieta nessa hora. É sempre assim, apela quando não tem argumento. Ela está querendo tomar uns tapas mesmo, né? Ela não ficou quieta. Esposo, sai da sala gritando, batendo a porta após ter chutado violentamente uma cadeira. Droga de vida, que inferno. O que ele fez? Isso é uma clássica mecanismo de defesa do ego, chamado deslocamento. O que ele fez com a cadeira? Para não dar um chute nela, ou dar um bofetão nela, ele chuta a cadeira. Então ele desloca a raiva do outro para um objeto. Tem gente que quebra móveis, quebra televisão, quebra tudo, para não quebrar a cara do outro. É claro que é melhor do que quebrar a cara do outro. O ideal é trabalhar o ego para não evitar isso, porque depois vai ter que comprar tudo de novo, né? Nas novelas de televisão, a Globo vive fazendo isso. Só que a Globo tem dinheiro para comprar tudo de volta, né? E a gente não tem, quebra televisão, quebra computador, quebra tudo para deslocar aquela frustração para o objeto que é usado. E tem gente que desloca para outra pessoa, né? Por exemplo, às vezes tem casais que deslocam para o filho a frustração. Então eles brigam lá e aí descontam nos filhos. Antigamente era o surra que os filhos tomavam, porque o pai e a mãe brigaram, aí sobrava para o filho. Hoje, como até está virando crime bater em criança, muita gente não bate mais, mas às vezes trata afetivamente de uma forma grosseira. Com a possibilidade de vir agressão, depois que ele cansa de quebrar as coisas, é muito comum vir agressão mesmo. Porque chega um momento que a frustração, imagina, todos os dias acontecendo isso. Um tipo de relacionamento desse jeito. E que tipo de relação, com base naquilo que nós trabalhamos ontem, que tipo de relação é essa? Mal maior, bem maior ou mal menor? O mal maior é um grande mal, é uma relação extremamente tóxica. Imaginemos isso sendo repetido todos os dias, uma relação tóxica assim, né? Chega um momento que um está agredindo o outro. Se não partir para uma separação consensual, enquanto minimamente se suportam, eles vão chegar nessa situação. Muitas vezes eles chegam numa separação em que um não quer nem que os advogados se encontrem, de tão ódio que fica. A obsessão entra em todos os processos, desde das mínimos detalhes, os espíritos vão utilizar. Porque os espíritos, eles não criam nada, eles usam as matrizes que nós trazemos. Então, se já existe um movimento do jogo, eles vão estimular cada vez mais o jogo. Se existe um movimento desse tipo aqui, eles vão estimular cada vez mais isso. Então, nessas questões todas ligadas à relação conjugal, sempre vai haver influências espirituais, sutis. As chamadas obsessões silenciosas que as pessoas nem se dão conta, mas que acontecem muito. Se o Evangelho no lar pode ajudar nesse processo, sim, muito. Desde que o Evangelho não seja usado como um amuleto. Porque muitos casais, muitas famílias usam o Evangelho como amuleto. Faz o Evangelho uma vez por semana, abre o acaso, faz uma leitura xoxa, uma prece xoxa e pronto. E acha que essa xoxura toda resolve o problema. Não resolve. O que resolve é o Evangelho refletido, meditado,
Porque tem muita gente que ainda tem essa ilusão. Não basta fazer o evangelho uma vez por semana, que a Joana de Anjos fala que a nossa família fica protegida, que o nosso quarto, nossa casa fica toda cheia de luz. Pura ilusão. Joana de Anjos nunca falou isso. Ela fala que realmente o evangelho no lar, ele gera toda uma série de recursos, mas desde que as pessoas meditem sobre o evangelho, tragam o evangelho para dentro das suas vidas, aí sim ele é realmente um elemento muito útil, principalmente da forma como nós recomendamos que o evangelho seja feito. No nosso livro Saúde das Relações Familiares, nós falamos sobre a relação de harmonização familiar, que deve ser feita logo após o evangelho no lar. A família toda se reúne, ou no caso de casais sem filhos, os cônjuges, para conversar sobre a dinâmica da família, sobre a dinâmica da relação conjugal, ou pode fazer 2 etapas, uma com os filhos, outra só o casal. Isso tudo é trabalhoso, mas extremamente útil para que nós tenhamos relacionamentos conjugais mais equilibrados, relacionamentos familiares mais equilibrados. No nosso livro Saúde da Relação Pais e Filhos, nós damos toda a orientação de como criar essa dinâmica, chama-se dinâmica de harmonização familiar. A gente faz uma reunião, o foco não é em textos, mas é nas pessoas convivendo juntas para equacionar a forma de viver em família. Nesse livro sobre relação conjugal, nós vamos dar uma técnica para trabalhar essa dinâmica na relação entre o casal.